Estamos online. Ok, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Cirone, eu sou Technical Sales Engineer aqui na Vim. E hoje eu vim com a sessão do Vim Data Platform, uma sessão de onboarding de V1, né, uma introdução aí a V1 para vocês. Então eu vou tirar a minha câmera e compartilhar com vocês o meu apresentação. Ok? Vamos começar com a agenda, né? A nossa agenda, fazer uma introdução aí para vocês do V1, essa ferramenta, a nossa ferramenta completa de observabilidade que a Vim propõe aí para vocês, dependendo do licenciamento, nós vamos falar isso também. Vamos passar pela parte de arquitetura, parte de instalação, super simples para você instalar no seu ambiente virtual ou numa máquina física, né? Vamos passar pelo V1, dividido pelo V1 Client e o V1 Web Client. Então, no final ali nós vamos falar um pouquinho mais dos recursos adicionais e passar mais informações para vocês a respeito do ecossistema da Vim. Ok? Então vamos falar um pouquinho aqui na parte de introdução, vamos falar as capacidades, funcionalidades, o que nós suportamos. E primeira parte ele falar um pouquinho de licenciamento, né? Também. Então, hoje a Vim é dividida em 3 pilares em questão de licenciamento. A gente começa com o Foundation, protegendo o seu dado, e agora trazendo um pouco mais de cybersecurity próximo do seu dado, a Vim se transformando e trazendo mais proteção para o seu dado. Então, não só trazendo aí na parte de Foundation, a parte do Vim Backup Replication, te traz aí a possibilidade de você estar tá fazendo a proteção básica e recuperação do seu dado e tendo a parte de proteção de dados e cibersegurança. Na parte de Advanced, nós temos o Vim1 vem na parte de Advanced, então se você está em Essentials, abaixo de 50 licenças, isso pode mudar. Mas se você está na plataforma Advanced, você está com a sua licença Vim Universal Advanced, você tem direito a já estar utilizando o Vim1, e o Vim1 vai trazer mais proteção para você aí, mais um braço, mais 3, 4 pilares ali de Cyber Security, né? Então traz ali a parte de integração de segurança com APIs externas, né? O V1 vai te trazer a parte de alarmes, descobertas de ameaças e trazer partes de relatórios, que hoje é o âmbito do treinamento hoje é voltado a isso. E também a parte de inteligência artificial, que é a novidade, nós estamos respirando, trazendo isso para o mundo de segurança da informação, e a Vim está por dentro e trazendo isso também, utilizando o V1. Né? Okay? Tem uma novidade também, na Premium você também traz a parte de recuperação do seu dado, a parte de automação, recoverabilidade do seu ambiente virtual. Então você quer automatizar o seu ambiente, seu VMware, seu Hyper-V, você quer utilizar ou Vim para isso, você no Premium você traz esse benefício. E também agora na versão 13 com o VSA no Premium você também consegue clusterizar em ambiente Linux, né, o VSA também no Premium. E a última coluna é a questão do assessment de ameaças, né? Então a gente conta com a Coverware e o Recon Scanner. Então você agora no Advanced você também tem direito a estar instalando os agentes e estar sendo protegido tanto próximo ali da CVE e as ameaças atualizadas. O Recon Scanner também pode estar te trazendo essa extra proteção aí no seu ambiente, ok? Vou falar um pouquinho do que nós suportamos aqui com o V1. Então nós estamos aqui basicamente nas plataformas virtuais hoje em dia já dropamos o suporte da versão 6 junto com a VMware. Então entre a 6 e a 9, entre a 7 e a 9 nós estamos suportando o vCloud Director, o Hyper-V também nas versões mais recentes, e também aí a parte do Microsoft Sister Center, Azure Hextech você tem. E as versões gratuitas também suportadas com algumas limitações, o que tem limitação do lado do sistema operacional, que é uma limitação de exportação de API ou alguma informação nesse gênero, também é limitado do lado do Vim também, ok? O Vim, além de estar olhando, observando, monitorando o seu ambiente de backup, nós também monitoramos também o ambiente de Microsoft, do Vim Microsoft 365. Então, se você já tem o Vim no Advanced, né, com o Vim1, ou você não instalou o Vim1, basta instalar o Vim1,
né? E com a licença 365 você não precisa da licença de Advanced, na verdade, tem essa observação. Então, se você tem também o Vim Backup para Microsoft 365, você pode estar baixando aí o Vim1, né? Ele vem na versão Community de 10 e você consegue conectar o seu Microsoft Office 365 e você consegue olhar aí todos os produtos, as features, né? E os produtos, os softwares, Teams, Exchange, o seu OneDrive e os outros através repositórios, nós vamos comentar e entrar um pouquinho mais no detalhe. Então, parte de licenciamento, né? Nós temos duas modalidades de licenciamento, né? Então, o modelo legado que nós ainda estamos com clientes de base é um modelo de licenciamento antigo, né? Que o V1 é licenciamento por número de socket que você tem no VMware. Então, tudo que você tem licenciado no seu Vim Backup and Replication, você também tem no seu V1, você também precisa ter. Estamos encorajando nossos clientes a estarem migrando, tendo a oportunidade de migrar devido a vários benefícios. Procurem aí o seu Account Manager, né? E além disso, aproveitando também, se você tem dúvidas e perguntas aqui, eu acabei esquecendo no início, temos a sessão aqui de Q&A, de perguntas e respostas. Por favor, deixe a sua pergunta, nós vamos responder da melhor maneira possível. Durante a sessão também vai ser compartilhado alguns links durante o chat importante, então às vezes é alguma dúvida que você já tem, nós já temos algumas perguntas já que nós já recebemos de alguns clientes e acabamos já formulando alguns links já prontos para vocês. Mas fiquem à vontade, dúvidas em cima de dúvidas, pode deixar, a gente vai estar respondendo aqui durante a sessão. Voltando aqui, então, questão de licenciamento, a VU Universal License, o VU, né, que via instância, subscription, como se fosse um subscription, mas você licencia por instância, então para cada workload que você tem, para cada número de VMs que você precisa estar monitorando, normalmente tudo que você licencia em Advanced, lá no seu, que você protege lá no seu ambiente do Vim Backup Replication, é a mesma licença, você replica aqui, então você pode estar protegendo aí as VMs monitoradas na nuvem, via agente também, os agentes de Vim nas máquinas físicas ou não, e também instâncias em nuvem, né? Então, você consegue aí também tá trazendo proteção, essa observabilidade para o teu ambiente usando a mesma licenciamento do VUL. E dois tipos de licenciamento é perpétuo, né? Então você tem aí o tipo de licenciamento que você compra perpétuo e aí você só vai pagando o suporte, né? Você tem um suporte básico e vai pagando a parte de manutenção e a parte de subscription, que é a parte de assinatura, que ela anda junto. Normalmente é o que, quando nós estamos comercializando agora com o Vim Universal License, as duas andam juntas, fica tranquilo, fácil de administrar a tua licença no seu Vim, ok? Vamos falar agora de componentes principais, vamos dar uma visão geral, a parte de instalação, né? Então vamos falar um pouquinho aí quais são os componentes principais do seu Vim, né? Do seu Vim1, o que a gente está esperando aí no momento da instalação. Tem muita coisa que é tudo encapsulado, totalmente transparente para quem está gerenciando o ambiente, então é só para ter uma visão mais no detalhe, né? Temos dois componentes principais que a gente começa aqui com o V1 Server e o V1 Analytics Service, né? Então, o V1 Server ele é o principal. Você precisa, sugerimos que seja numa VM separada do seu ambiente, do seu Vim, né? Instalação seja instalado num ambiente separado, né? E aí o componente ele faz toda a parte de processamento de dados, é lá que está instalado os databases que nós vamos falar um pouquinho. Algumas funcionalidades de acesso, a parte de alerta, toda a parte de alerta, toda a parte, tudo que acontece no backstage, né? Acontece no Vim1, que ele vai comunicar com o seu Vim1 Backup Replication Server, né? Vai clonar os dados no database interno e vai estar te provendo aí as informações aí da ferramenta, né? E o vAnalytics Service, ele é o que te ajuda a estar fazendo a parte toda de diagnóstico, raciocínio lógico, é o algoritmo em si, é a inteligência do software, né, já integrado, instalado automaticamente, pode ficar tranquilos, né? E aí, como eu disse, nós temos dois databases, né? O primeiro database é focado em monitoração, só da parte de monitoramento, né? Então, nós temos aí
ainda baseado em SQL, ele é instalado no momento ele é instalado automaticamente durante o processo de setup do Vim1. E a parte de Vim1 Report Database, a gente já está trabalhando no Postgres, né? Já estamos migrando, estamos encorajando nossos clientes, inclusive, que estão trabalhando aí com o Vim Backup Replication Server, está trabalhando aí já migrando aí na oportunidade de migração, já setar ali a opção, já instalar a versão já com Postgres, né? E importar o Configuration Database. Né? Então, duas características aqui, né? Então, o V1 Database ele é um banco de dados só para alertas e parte de relatórios ali também serve ali para parte dos relatórios, né? E os painéis principalmente, né? Outra informação para ambos, você consegue instalar tanto local ou remoto. A gente recomenda que seja tudo instalado na própria máquina, né? Tudo padrão. Mas se você tiver o seu SQL ou seu Postgres externamente por alguma política que você tenha de segurança dentro da tua empresa, fique à vontade, a Vim também suporta isso, ser instalado numa máquina remota, tá bom? E uma informação ali só adicional, para o V1, no Postgres, ele usa as tabelas temporárias, né? Então, eles são limpas, é bem dinâmica, então isso aí ajuda também a estar consumindo menos aí do teu ambiente, tá joia? Então, como eu disse, são dois componentes de interface com o usuário, né? O Vim1 Client e o Vim1 Web Client. Nós vamos explorar bem essas duas interfaces ali na frente, ok? O Vim1 Client ele é utilizado mais pelo SQL, né? No banco de dados. Então ele é voltado ali mais para os dashboards e alarmes, né, olhando ali para a tua infraestrutura de backup, infraestrutura virtual e o Office 3, e o backup para o Office 365, né? Então ele traz também várias ferramentas abrangentes, também ferramentas de administração que nós vamos ver, né? Então ele é o cara para gerenciamento e a parte de monitoramento, né? Já o V1 Web Client é baseado em web-based, você abre via interface. Ao contrário do V1 Client, que é um Windows-based, né? É um software que você precisa estar instalando um app, Windows-based na sua máquina ou no servidor, você pode estar instalando junto todos os componentes junto. Mas o Web Client você consegue acessar já via IP, né? E ele é projetado bem para estar mostrando uma interface bem amigável, um dashboard bem completo, com scorecard, que eu vou mostrar para vocês, né, voltado para também dashboards, né, uns dashboards mais para NOC, voltados para NOC, monitoração de segurança, SOC e NOC, e a parte de reportes, que é a parte mais importante do Web Client, que ele vai estar provendo para você aí todas as informações histórico, né, e informações atualizadas aí do seu Vim, ok? Perguntas, por favor, na seção de perguntas e respostas, ok? Aí uma visão geral da arquitetura, como é que o Vim se comporta no seu ambiente, né? Integrando aí com o seu Vim Backup Replication, ou no caso, se você tiver Enterprise Manager, vamos entrar mais em detalhes adiante, tiver vários Vins dentro desse Enterprise Manager, ele conecta, né, e faz essa coleta dos dados ali, tanto também do seu Vim, da plataforma virtual, ele faz a coleta de dados, e nós vamos falar ali que através do Vim Client, você consegue fazer algumas tarefas de remediação, automação, baseado em gatilhos, em triggers, né, baseado em thresholds que você define nos alarmes. Ele pode estar fazendo algumas coisas de remediação também, né? E aí, como eu disse, ele vai conectar no seu Vim1 server com os databases, eles vão conectar e sincronizar periodicamente, né? Você consegue agendar, a gente vai mostrar um pouco mais na frente, né? E também ali também um componente legal que você também consegue integrar via REST Full API. Vamos falar do Swagger, né, um pouco mais na frente. Então, e ali ele te entrega um produto final, são duas interfaces. O Business Views nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, que é uma funcionalidade dentro do Vim1 do V1 Client, que ele categoriza para você, num primeiro scan, e depois você consegue customizar baseado no seu negócio. Se você quiser categorizar
o seu negócio em relação com a sua infraestrutura. Tá? Ah, vamos falar a parte de instalação. Na parte de instalação, super simples, você vai até o seu portal da Vim, seu Vim Portal, e lá nos seus produtos vocês também conseguem e através do search também no seu browser você consegue procurar também. Você vai acabar chegando na URL para você fazer download do seu Vim. Né? No seu portal vai ter normalmente o Vim mais a versão do Vim mais recente, caso você precise instalar uma versão do Vim1 mais antiga. Vamos colocar aqui no chat o link, né? Ou basta você procurar, é super simples no Previous Version, que você consegue baixar a versão 12. Né? Fez o download do ISO, super fácil, monta o ISO na sua máquina, né? Faz o download do ISO, executa o wizard, vai aparecer esse wizard para você aí, essa telinha. E aí você tem a opção, se você já tiver instalado já o Vim1 e você está instalando ele na sua máquina, você quer instalar remotamente, você tem a opção de você instalar o Vim1 Client. Né? Então, você instala aí na sua máquina, você conecta lá no Vim1 Server, coloca o IP, e aí ele vai instalar. No caso do Vim1, a primeira opção, ele vai instalar tudo para você, todos os componentes, ou vai te dar as opções para você customizar depois. Então, super simples. Uma das primeiras partes da instalação seria a parte da licença. Né? O licenciamento, aqui nessa parte, como eu disse, você pode dar um Next, ele vai automaticamente pegar o Community Edition, ou se você já quiser já acertar essa parte da licença, aqui é o momento. Você pode ir através do portal ou ir lá na máquina do Vim, puxar o ponto leak e já dar um browse to local license file. Você consegue fazer já o licenciamento ou fazer o login. Se sua máquina aqui do Vim tiver saída para a internet, né, você já consegue fazer login através do seu login. E ele vai conectar no portal e já vai fazer o download da licença para você. Você já acerta. A segunda parte é a parte de Service Account. A gente recomenda aí que seja um usuário que tenha as permissões necessárias na documentação que nós estamos compartilhando com vocês no chat aqui ao longo da sessão. Contém essas informações, o que você precisa. Às vezes você tem uma restrição, ou às vezes você pode estar utilizando Administrator, né? O Vim consegue estar trabalhando. E aqui também é a questão dos componentes que você quer estar customizando, né? Ele vem por padrão alguns, você consegue dar um customize settings, né? Então, que componentes que você quer instalar ou não. A parte de database, né? Sempre, como eu disse, você consegue instalar, conectar remoto ou não. Quer utilizar utilizando uma existente, né? Você está fazendo uma instalação do Vim1, você tem o database ali ainda. Algum motivo você tem ali o database, você consegue fazer ali a conexão. Ou quiser conectar remoto também, dá para fazer. Né? Então, a parte de localização dos paths, né? Uma informação importante no momento que você está fazendo o deploy, qual que é o data collection mode que você quer. Então você consegue, se você consegue adequar, adaptar, né? Ele é flexível, ele vai fazer um sizing ali no database, setar alguns parâmetros a mais ou a menos, mas em questão de recurso, se você setar o maior, ele não vai ficar comendo recurso a mais, não, é irrisório esse valor, mas temos as três opções aqui. Se você tem um Vim1 só para olhar o seu Vim Backup Replication, se faz necessário você a primeira opção. Não, eu quero monitorar a minha infraestrutura virtual também. Eu vou ali e seto a segunda opção, né? Ou para grandes escalas, né? Vim Cloud Director, né? Se você tem um data center grande, aí a gente seleciona. Independente dos três, o Vim para 365 ele vem contando em um dos três. Ele ele incluso dentro dos mecanismos do Vim Backup e Replication. Então, para 365, tanto faz as opções. Informações das portas, você consegue customizar as portas, a gente não recomenda, né? Trabalhando com certificado também você pode fazer já trabalhar aqui. Ele já gera já. E aí ele vai estar prontinho para estar instalando todo o resumo aqui para você do Vim1, tá ok? Vamos dar um overview a respeito
do V1 Client, né, que é o primeiro módulo que a gente vai estar comentando aí, como é que vai estar monitorando, o que o V1 Client vai trazer de benefício aí para você no sua infraestrutura. Tá ok? Vamos lá. Então, a parte de instalação do V1 Client também é bem tranquilo, né? Então, essa é a interface do V1 Client. Ele vem com uma barra de menu principal, né, o painel bem parecido com o VMware, né? Então é uma interface bem amigável, a gente pensou nisso, né? Ali na parte da esquerda também você consegue chavear quais são os módulos que você quer, né? O módulo só para você ver o que é do Vim Backup Replication Server, o módulo só para você ver o que é o âmbito do seu Vim Backup para Microsoft 365. Infraestrutura virtual, Business View que não comentei, e o Alarm Manager é o geralzão, tudo está configurado, todos os alarmes, todos os pré-configurados alarmes, são mais de 100, né, já pré-configurados, estão lá e você consegue customizar e fazer muito mais, clonar, né, a gente vai falar um pouquinho mais disso. E aqui, voltando aqui para a interface, quando você tem alarmes, quando você tem algum problema no teu ambiente, a interface tenta te mostrar da melhor maneira possível e mais completa, né? Te dando um descritivo detalhado do alarme, quais são o problema o que está acontecendo, a suspeita, né? Se já tiver do conhecimento da Vim, ele vai tentar te redirecionar para um KB, né? Vai tentar te mostrar uma causa, né? E uma possível resolução. Então você consegue resolver muita coisa aqui com o Vim, né? Com o Vim One, principalmente em combinação com o V-Intelligence, que a gente vai comentar um pouquinho mais lá para o final, ok? E os painéis de ação, né, que você consegue fazer todas as ações, né, em relação aos problemas que você vai estar encontrando aí e também estar gerenciando, também você pode usar o painel de ação para estar gerenciando o teu ambiente. Então, primeira coisa é o que a gente vai monitorar no nosso ambiente. Como de costume, nós primeiro instalamos o Vim1 e conectamos o Vim Backup Replication Server, né, o seu Backup Replication Server no ambiente, para estar verificando se o seu backup, a sua replicação está dentro dos conformes. Né? Então, para coletar o dado da sua infraestrutura, você precisa conectar o teu Vim, então é super simples. Né? Então, ele faz essa conexão utilizando, essa é a telinha, logo de cara quando você acessar o teu Vim pela primeira vez, você vai colocar, adicionar aí qual é o componente. O primeiro aí que nós vamos escolher aí é o Vim Backup Replication Server, né? Então, ou você, no caso, que não disse, caso você tenha o Enterprise Manager instalado, também é possível você instalar o Enterprise Manager. E no caso do Enterprise Manager, a gente recomenda que você instala o Vim Analytics Service para estar coletando dados aí e melhorando. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente da parte de proatividade. Então ele faz essa instalação desse componente. Né? Por padrão no VBR não se faz necessário, ele já instala já quando faz a conexão. Né? A credencial para você conectar no seu Vim Server. Né? Então, ele tem que estar, conecta com uma credencial que você tenha permissão de Backup Administrator ou privilégios de Administration Role, né, no seu Vim, para poder estar conectando as informações. E o que ele traz ali, o que ele vai poder te prover, qual que é os dashboards que ele vai poder estar te provendo, né? Então, da tua infraestrutura de backup em geral, né, de uma forma bem resumida, né, trazendo aí parte dos seus repositórios, o que você tem, onde você armazena os seus backups, quem que está fazendo a parte braçal dos seus backups, que seriam os seus proxies, né? Caso você tenha um accelerator em um site remoto, também dá para você fazer esse monitoramento dos servidores de tape, né? Dos clouds de repositórios e muito mais. Basicamente, ele vai te mostrar os status, você consegue customizar os alarmes e fazer gatilhos de ações proativas no seu ambiente, vai te dar insights, né? E lá na frente a gente vai falar também de reportes, de relatórios, que nós vamos falar de alguns benchmarks que a ferramenta pode te prover, ok? E tudo customizado, tá, pessoal? Então, o dashboard
que ele traz para você, o dashboard que ele traz para você, são nesse formato, né? Ele te traz primeiro um sumário ali das suas VMs, os jobs, né? Depois você pode entrar em mais detalhes em cada objeto, né? Trazendo um pouco mais de detalhe, que tipo de repositório que você tem, né? Se é na nuvem, se é on-premises, né? Ele traz um pouco mais de informações de retenções ali também no caso de unstructured data, né? Então são informações bastante importantes aí no momento de um troubleshoot. Se você tem está passando por um momento delicado, principalmente de transformação na sua empresa, você precisa ter dados para você começar a montar planos de enxugar, às vezes, um budget, às vezes, transformar o seu ambiente, proteger eles. Então, você pode estar utilizando o V1 para diversas funcionalidades, né? E diversas funções, para diversas finalidades aí no seu dia a dia, né? Então, ele já traz uma categoria, né, uma categoria de todos os componentes e objetos de backup, infraestrutura, virtualização em geral, né? Então, ele tenta já categorizar, você consegue fazer customizações dessas categorizações, mas é muito difícil, né? Então, basicamente, vamos pegar um problema de conectividade, né? Então, ele vai monitorar ali quais são a comunicação entre os componentes da infraestrutura de backup, né? Ele faz também rastreamento de software, né? Se tem problemas ou se tem algum update, parte de alertas de jobs, status, capacidade dos seus repositórios, né? A parte de performance é bem importante, então às vezes você está tendo um problema de storage na sua infraestrutura, você precisa identificar e o pessoal de storage ainda não deu um parecer nem nada, você consegue identificar que houve uma anomalia, né? Pô, fazendo uma comparação de meses e agora nesse momento você tem algum problema de performance, o storage não está te entregando um tempo de resposta aceitável, você consegue também pegar aqui do lado e ir com um argumento numa war room e ir com um argumento numa sala de crise, falando, ó, eu tinha um comportamento atípico, eu estou usando uma ferramenta que eu consigo monitorar, ó, o repositório, e com certeza ele vai confrontar com as informações do lado do storage, vocês vão confrontar os gráficos e vocês vão chegar numa conclusão e encontrar algum componente que pode estar causando gargalho na infraestrutura, né? Parte de licenciamento também, ele faz essa parte de monitoração, né? Inclusive com o VMware também, ele integra com o VMware e te avisa também se você está na parte de licenciamento do VMware também, então é bem tranquilo, né? A parte de alarmes, né? Então é bem bacana. Ele, como eu disse, né? Já mostramos ali no início. Então, e você faz todo o gerenciamento dos alarmes, tudo pela própria interface, né? Então você consegue ali resolver o problema, identificar o problema e resolver, você já consegue marcar como conhecido, né? Você, a partir daquele alarme, a partir daquele aviso, daquele warning, você consegue criar um outro alarme, um outro tipo de alarme, um outro tipo de ação, né? Então isso também pode te ajudar bastante, né? Então, basicamente, vamos usar um aqui de exemplo de CPU. Então a gente pode alterar o threshold, né? Então, por exemplo, se uma VM parou de responder por tantos minutos, né? Você tem você consegue através de uma resposta, você consegue disparar scripts, pré-impost scripts, né? Notificações, né? As ações aqui por e-mail, né? Você consegue também desculpa. Você consegue disparar os scripts, por exemplo, para startar uma VM nova, por exemplo, e substituí-la. Então, dá para você utilizar ele como uma ferramenta de proatividade de monitoração de infraestrutura, ok? Alguma parte caso vocês identifiquem algumas tarefas, vocês conseguem suprimir as tarefas, né? Principalmente se você tem alguma integração com storage snapshot, você está trabalhando bastante com snapshot, né? E você consegue também ali customizar, às vezes vocês identificaram um problema bem peculiar do seu ambiente, né? Ainda não saiu um fix,
você consegue colocar ali uma customização, um alarme ou algo bem peculiar do seu ambiente. Às vezes você tem uma anomalia técnica ou algo nesse sentido, você consegue customizar e colocar um alerta para quem está recebendo esse alerta, falar, ó, o banco de dados específico está numa versão antiga, porque a gente precisa bater um compliance, não ignorar ou fazer ação tal, né? Então dá para você também utilizar o V1 para esse tipo de ação. O V Inteligente Diagnostic, que nem a gente comentou, ele é o componente principal que vai estar a inteligência, né? Ele trabalha bem próximo com o nosso time de suporte, atualizando ali sempre o knowledge base, né, o database, e ele que faz a inteligência e fica monitorando e julga. Ele vai fazer baseado em parâmetros, né? E vai disparar triggers, vai fazer a parte de comandos, né? E fazendo toda essa parte proativa e te dando os insights, o que pode ser uma ameaça ou não, ou algo de errado no seu ambiente. Okay? Como a gente comentou, o grafo de performance é muito importante. Às vezes a gente tem uma anomalia, um problema escondido no seu ambiente. É aqui que você inicia a investigação, né, com gráficos de performance de CPU, né, de memória, né, de disco, né, e de rede, que são os 4 componentes principais. Basicamente é o que reflete aí do seu VIM, né, do seu ambiente virtual e do VIM. Né? E vamos falar um pouquinho para a gente monitorar, como fazemos um monitoramento do seu VIM backup para Microsoft 365. Né? Lembrando que vocês não precisam de licenciamento para caso vocês queiram começar a monitorar o seu VIM One, o seu VIM backup para Microsoft 365. Então, fiquem tranquilos que é só instalar e conectar o seu VIM, ok? Uma visão geral, o que o VIM pode prover no V1, né? Então ele deixa exportar alguns dashboards de infraestrutura, de backup, né? Status do backup proxy. Obviamente ele em relação ao Vim Backup for Replication, ele é mais enxuto, né? Tem bem menos informações, até pelo próprio produto em si, né? Ele é mais simples. Então vai te dar gráficos de performance, mesmo os insights de CPU, memória e disco e rede, né? A parte do proxy, ele vai monitorar o desempenho dos seus proxies, se você estiver utilizando proxy pools também, né? Alarmes, né, de proteção dos dados, então ele também vai fazer a parte de ameaças ali, ele vai rastrear as métricas de segurança da informação, também ele usa também alguns mecanismos, né? E dados e eventos protegidos, né, que são tudo que vai proteger do seu Teams, do seu OneDrive, do seu Exchange, né? Então, ele vai também proteger esse tipo de log. Então, aqui o dashboard do Vim1 para o Vim Backup for Microsoft 365. Então, ele, como eu disse, ele traz uma visão geral primeiro, logo um sumário aí dos componentes, né? Repositórios, né? O que você tem de backups. São os objetos protegidos, né? Eles trazem um resumo, um gráfico, né? Do que você tem aí de Teams, de SharePoint, site de SharePoint, né? Sites, né? Os grupos, né? Os usuários, né? Lembrando que a parte de Entra ID é separado, não está contemplado aqui, tá ok? Aqui é só para o Microsoft 365, né? A Vim ainda está nós estamos ainda trabalhando ainda nessa parte do Microsoft Entra, até nessa data atual. Então, vamos lá. A questão dos proxies, né? Você está trabalhando com proxy, normalmente utilizado a mesma máquina do Vim Server para o Microsoft 365 como proxy. Então, ele vai estar trazendo essas informações do proxy para vocês semanalmente, né? Informações aí periodicamente. Tiver alarmes também, né? E a gente tem uma guia chamada Protected Data, que permite você visualizar os objetos protegidos do que você tem aí do seu 365, né? O que tiver em repositório tanto no seu on-premise quanto em nuvem, né? Então te traz no detalhe ali, né? Por exemplo, no Exchange,
né? Então, o que você tem ali dos seus mailboxes, o que você está protegendo, qual que são o último job que ele está rodando, se foi com sucesso ou não, né? Lá em cima, né, que eu disse ali no Protected Data. Então, você entra lá no repositório e você consegue estar olhando ali quais são os objetos, quem são os mailboxes. Nesse caso aqui é os mailboxes, mas também isso funciona também para o OneDrive, para o SharePoint, ok? Então, aqui do 365 ele traz ali quais são os principais itens que vão ser monitorados aí no seu Vim para Microsoft 365, né? Então ele também basicamente é o mesmo, né? A parte de conectividade entre os componentes, né? A parte de software, né? Se tem falhas de backup ou não. Muito importante, de novo, a parte de armazenamento, né? Jobs de longa duração, essa é uma informação que, como você troca muita informação com a Microsoft, às vezes você tem um problema, né, de conectividade lá com eles, né? E parte de licenciamento também. Então, e vamos para um componente principal aqui, que é a parte de monitorar o seu ambiente virtual, né? Se você hoje não tem nenhuma ferramenta, ou está tendo que renovar uma ferramenta, um custo muito alto, saiba que você pode trazer, aproveitar aí, né, a combinação com o licenciamento da Vim, e você traz essa ferramenta para você, não só voltado para o backup, né? Isso aqui você consegue estender aí com o seu time de segurança da informação, né? E aí você pode estar passando para eles esse tipo de monitoramento, né, essa ferramenta para estar monitorando e estar trabalhando a 4 mãos com vocês, né? Então, super. Ele suporta hierarquia, então você consegue fazer uma hierarquia nele, né? Então, é algo bem bacana. Então, nós vamos utilizar hoje aqui no nosso exemplo o VMware, né, o vSphere, como exemplo, né? Então, basicamente também monitoramos os mesmos objetos, né, parte dos dashboards de infraestrutura, né, que ele vai resumir aí o que você tem de host físico, né, a máquina virtual, os componentes, né, os data stores, né, a parte de armazenamento do seu VMware. Gráficos de performance, né, também, mesma forma, não muda nada, então fica muito amigável você estar com a mesma interface, tendo uma visão geral de todos os componentes. Com uma diferença aqui para o vSphere, você tem o Ingest Insights, né? Que aí eu vou mostrar, é algo bem legal que você vai acompanhar processo, serviço. Você tem algumas partes de gerenciamento. Você consegue fazer gerenciamento de VM, máquina física, manutenção pelo próprio VM1, né? Então são coisas bem legais ali que você consegue fazer algo mais intrusivo ali, né? Trazendo e consolidando isso tudo numa ferramenta só, né? E além das alarmes da proteção dos dados, né, que está sendo protegido da sua infraestrutura virtual, e também a parte de recurso de hardware, que essa é uma informação muito legal, né, que o Vim ele consegue conectar no teu vCenter, pegar informações e te dar insights, que eu vou mostrar mais adiante ali para vocês, que vai estar, você pode simular situações aí no seu ambiente. Vamos. Então, aqui os dashboards não muda, né? Bem parecido, como eu disse, é bem friendly, bem parecido com o vSphere. Então, tudo que você encontra lá, você consegue ver também aqui. A parte de categorização também é bem parecida com o vSphere, né? Então, vai ser bem amigável, né? Então, e, de novo, ele sumariza, né, os dashboards, né? Então ele vai trazer todos os principais objetos aí, que basicamente é os principais, né, os data stores, os seus hosts físicos e as máquinas virtuais, né? Então ele vai trazendo também traz no detalhe, né, parte de performance, parte de alarmes, o que está acontecendo de eventos ali também, né? A parte de guest OS eu vou mostrar ali daqui a pouco, né? E entrando no detalhe também, Data Store, também ele traz mais informações do que você tem dentro dos seus Data Stores, né? As VMs que estão. Então, o monitoramento, ele é bem, como diz ali, bem abrangente, né? Então, ele vai pegar ali os principais componentes da infraestrutura, que nem a gente comentou, né? São os 4 principais, e vai estar trabalhando para te dar
os gráficos mais próximos do real possível. Você consegue também adaptar, consegue fazer customizações dos seus gráficos, mas o mais importante é ele estar trazendo isso aqui para você, né? Os recursos para você no momento do troubleshooting, você ter a visão que no momento de um backup ou no momento de um processo específico que você tem na sua infraestrutura está refletindo com o real, né? Eu tenho a utilização ali na madrugada por conta dos meus backups. Então, é algo que a ferramenta vai tá beneficiando você no seu dia a dia, aí para estar olhando para os dados perto do real, ok? Então, também, CPU, né? Memória, rede, e aqui no caso de disco a gente olha na camada do data store, né? Então se você tem uma LUN entregue para essa VM, né? Ele vai entender ali, então considera tudo ali parte de I/O, né? Quantidade de IOPS que ele vai estar gerando para você ali é um número bem importante para no momento ali de fazer um troubleshooting ali, né? No final do gráfico ali, ó, por volta das 3h30, tivemos um pico ali de praticamente um aumento de 150%. Você consegue identificar e já entrar numa conferência, já entrar com um dado, com um gráfico, já para mostrar, né? No momento ali de um troubleshooting, né? Resolver um problema que você possa estar tendo. Ok? Mais detalhes, né? Que nem eu disse também, ele também traz não só lá para o Vim, também ele tenta trazer também aqui no âmbito no que a VMware disponibiliza para a gente de informação, a gente tenta trazer ali também a descritiva de um possível problema, né? A causa e uma possível resolução, né? Então ele te ajuda também no troubleshooting aí do dia a dia, né? É muito legal isso aqui para você colocar para o pessoal de primeiro nível para fazer o primeiro atendimento. Então eles já tentam fazer o primeiro troubleshooting ali para você. E caso não seja, já transfere ali para vocês que são nível 2, nível 3, né? Não sei como é que funciona a estrutura de tecnologia de vocês, mas é algo que pode ser bem usual. O exemplo, né? Mais um exemplo mais no detalhe aí do que os alarmes vai prover para você, né? E não só avisando para você, ó, eu tenho um erro, não, vou também te prover também uma possível resolução aí, né? Baseado no que a gente já tem já configurado, né? E ele sempre vai tentar trazer mais detalhes o máximo possível, né, da sua infraestrutura. Um outro exemplo aqui, por exemplo, tivemos um problema com um dos PEFs da HBA, né, pode ser um problema com Zone, pode ser uma SRN, alguma coisa conectado com o aluno, ele perdeu conectividade e ele traz o NAA já completo, qual que é a controladora, qual que é o target, qual que é a aluno, né? E aí você começa a iniciar a sua investigação do problema junto com o time de storage, com o time de SAN, se for separado, se for você já pode abrir um chamado aí com o fornecedor. São algo que vai trazer muita agilidade no dia a dia no momento de um troubleshooting, né? E o processo de serviços in guest é aquela funcionalidade que eu comentei no início. Você consegue estar conectando ali nas VMs, né? E vendo o que você tem dentro da VM. Você pode estar até fazendo um troubleshoot ali, né? Que nem eu te disse, às vezes é um erro bem fácil de estar resolvendo, né? Você pode estar transferindo aí para o seu nível 2, para o seu nível 1, desculpa. E ele mesmo pode, na própria interface ali, já desconectar um serviço, startar um serviço, restartar, né? Também tem a possibilidade também de você reiniciar uma máquina, né? Uma máquina virtual. Então é tanto processo quanto serviço. Então, você consegue também reiniciar uma máquina virtual utilizando o Vim, né? Então, aqui pelo menuzinho, ele traz mais informações. Já fazendo um overview, você consegue ali, no próprio menu, né? Ele te traz tanto no menu principal, quanto no menu individual por um ambiente isolado, uma VM, essa aqui, por exemplo. Então, você consegue já também fazendo algumas ações como maintenance mode, né? Nas máquinas físicas, né? Consegue fazer um gerenciamento remoto, né? Abrir a console, né? Se você tiver o usuário e a senha, né? E também já setar, por exemplo, um alarme, deu um problema ali naquela VM, você já sabe, vou ficar monitorando ela. Você já pode dar um botão direito e customizar algum alarme nela, ficar de olho
nela. Nós vamos falar um pouquinho mais. E vamos tirar 10 minutos de... vamos fazer uma pausa de 10 minutos e voltamos já já.
Voltando aqui, pessoal, espero que a pausinha aí tenha sido boa. E vamos continuar aqui, falar agora de categorização do Business View. Então, o Business View, ele é uma feature já embutida dentro do seu V1, que ele já vai olhar o seu ambiente virtual e vai categorizar, né, de acordo com, depende do seu negócio, né, a área, você pode dividir por área, né, por seção, né. Aí você utiliza uma perspectiva técnica, né, já com foco no que já tem no seu inventário, no seu VMware, no seu Hyper-V, e aí já já com uma perspectiva empresarial, o Business View já pode te dar isso, já categorizando por pastas, né? Então ele já vem já pré-categorizado, né? Algumas divisões, né? Coleta algumas estatísticas, e aí ele já meio que entende um pouco o seu ambiente. Seria legal no âmbito de VMware, se você utiliza tag, ele utiliza bastante, agiliza bastante essa parte, né? Para você categorizar ali todos os seus objetos, né? E aí ele vai agrupar aí de acordo com quais são as VMs, né? Para ambientes, então ele facilita bastante ali. Você consegue fazer tanto na parte por áreas, né, da empresa, por departamento da empresa, né? Ou por propósito, né? Bem legal. Então aqui uns exemplos aqui. Então a gente tem um exemplo aqui de quais são as VMs que não tem snapshots, então você consegue categorizar dessa forma, né? E na questão de gerenciamento não muda muito, né? É, são as mesmas telas, as mesmas interfaces que você tem, só de uma forma mais categorizada aí, né? O que a gente tem o que a gente tem costume de ver é que o cliente primeiro ele usa a categoria normal, depois acostuma um pouco com a ferramenta e já começa a estar trabalhando e customizando cada vez mais e deixando o V1 mais a cara na empresa, e o Business View pode estar te trazendo isso, né? E com uma série de integrações que nós temos, né? A gente tem a integração com o ServiceNow. Então, se você tem o ServiceNow, você consegue pegar o seu V1 e de uma forma proativa, né? Ele vai ali ouvindo tanto parte de agents, tudo que o Vim consegue tocar, tanto a parte de backup com o seu Vim, backup replication, com o 365 ou com o seu ambiente virtual com Hyper-V ou VMware, tudo que ele conseguir, ele consegue você fazer uma parte de monitoração e se você estiver utilizando o ServiceNow, você consegue disparar um alarme, né? Não só com o ServiceNow também, se você tiver um sistema de syslog também, a gente também suporta um trap de SMNP, né? E também dá para disparar scripts, que nem eu comentei anteriormente, mas o padrão é por e-mail. Então, ali ele tem essa integração também com o ServiceNow, então o seu engenheiro aí pode estar iniciando, recebendo o chamado, iniciando aí a tratativa e para fazer o troubleshooting, ok? Vamos falar agora do Vim1 Client, Web Client, né, que é a nossa plataforma com os dashboards mais bonitos, e via web, é uma plataforma via web, e a principal parte é a parte de reports, né, parte de relatórios aí dos seus componentes do que você está monitorando. Para começar, quando você abre, ele já vem com o Vim Threat Center, né? Que é esse cara bem legal que ele faz um sumário do que tudo que você tem de componente que está monitorando pelo V1 e ele te dá um scorecard, né? Que é como se fosse uma pontuação, né? Baseado no que você tem é, é, de ok ou não ok no seu ambiente e baseado, obviamente, nos thresholds que você setou, ele vai gerar ali, baseado no, ele vai gerar ali, te compor o teu RPO ali, né? Ele vai monitorar você define o seu RPO e ele vai estar trabalhando e monitorando o teu ambiente baseado nesse RPO, ok? A parte de coleta do seu VIM é feito através lá do botãozinho lá em cima na configuração do teu VIM e você vem aqui e começa a conectar o que você precisa para trazer ali no seu V1 Client também, né? Quando você no processo de instalação ele faz, mas você precisa fazer a parte de instalação de configuração
de conexão do teu VIM Replication, Backup and Replication, do seu VIM 365 ou do seu vCenter ou do seu ambiente Hyper-V. No caso que comentamos no início, caso você tenha Enterprise Manager e você não marque aquela opção para instalar o pacote do Vim Analytics Service, você consegue ir aqui baixar o pacote para Linux ou para Windows e instalar. Você consegue também instalar em máquinas físicas e aí você consegue monitorar também. Você também consegue oferecer também, conectar no seu VMware um monitoramento também para essas máquinas que estão com esse serviço ativado. Uma coisa bem legal, eu sempre venho dizendo ao longo da sessão, customização. No momento do reporte, você também consegue exportar esse reporte e dar um logo para o reporte, né, substituindo o Davin. Adicionado o Davin, então você consegue dar um logo da tua empresa, é só seguir aí os pré-requerimentos, né? Formatação do disco, formatação do arquivo, né? O tamanho do arquivo do logo e a extensão, né? Então, outra coisa também que nós suportamos, caso você tenha o Microsoft SQL Reporting Service, também a gente consegue, então só fazer ali, faz o teste da conexão antes, que a gente recomenda, e fica tudo certinho, né? Aqui na parte de configuração também você consegue ver as partes dos dois reportings, né? Então, a parte do database e dos reportings, né? Então, você consegue ver aqui a parte do teu Postgres. Né? E voltando aqui, o vIntelligence é a novidade, né, da nova versão, né? Desde a versão 12 a gente tem melhorado, ele tem estava com o nome chamado Vim AI, a gente mudou de nome, agora é vIntelligence. Então, ele vai ser o seu amigo, né, o seu companheiro do dia a dia, para você ter recomendações, né? Não quero explorar um pouquinho mais também do vIntelligence, né? Ele está aqui, mas tenham em mente que você precisa estar com ele aberto, né, para a internet e com tudo pronto. Nessa versão 13, ele tem a versão de Advanced Mode, que eu vou comentar um pouquinho, mas desde a versão 12, o vIntelligence vem ajudando nossos clientes a tá sanando dúvidas, resolvendo problemas. Então você pode usar ele numa linguagem como humana, você pode digitar o seu prompt, fazer uma pergunta, né? Ou não só um passo a passo com o que você queira tá executando, um deploy, por exemplo, acabei de absorver um Oracle, um ambiente Oracle, e o meu DBA agora quer trabalhar com Oracle RMAN, eu não tenho a menor ideia como é que eu trabalho Vim com Oracle RMAN. Você pode fazer a pergunta para ele como é que você faz o deploy de um job utilizando o Oracle RMAN, ele vai passar o passo a passo. E além disso, em combinação, ele tem um Advanced Mode, não só aqui no Vim1, mas também lá no seu Vim Backup and Replication, que ele vai passar a coletar dados do seu ambiente, podendo te dar insights, né? Principalmente com o V1 aqui, ele vai previsões, né? Ele utiliza isso para os algoritmos de proativos, né? Você pode estar pegando insights de dados reais do seu ambiente, então qual que é a massa de dados que foi processada na última noite, dados bem peculiares da sua infraestrutura, e ele vai estar tentando te dar da melhor maneira possível aqui no prompt, né? Então, quando você faz a primeira instalação, o Advanced Mode não vem habilitado por padrão, ele pede para você habilitar na primeira tela ali, fiquem tranquilos, ou senão você pode ir lá nas configurações depois e tá selecionando essa opção, senão ele fica na versão Basic, né? Que fica limitado a apenas questões técnicas, ele não é mais intrusivo, não vai coletar. Questões de benchmarks, eu sugiro que vocês aguardem pelo menos uma semana, ou depende do dado que você precisa, espera esse período de coleta para você começar a estar trabalhando com ele, porque ele depende de dados para poder estar te dando melhor insumos, e você vai treinando ele, e ele vai também aprendendo aí, te dando da melhor maneira possível uma resposta, tá bom? Então explorem bastante o Vim Intelligence, ele depende dessa conectividade com a Vim, né? Então tenha em mente aí. Maiores detalhes vai estar sendo colocado aqui no chat, né?
mas a documentação oficial tem tudo que você precisa, tá ok? Voltando aqui no seu V1, tem a parte de security, né? Lá na parte de configuração, então você consegue ali, como eu disse, você hierarquizar o seu acesso aí à tua ferramenta da Vim, né? Você consegue ali também monitorar ali as sessões ativas, então, se tiver qualquer problema, vocês conseguem verificar ali as ações, né? Agora nós temos uma nova aparência, né? Vocês têm acompanhado aí já na versão 13, a gente trouxe o Dark Mode para o Vim, né? E tentando acompanhar o que tem de melhor aí no mercado, parte de ergonomia também, agilizando ali, deixando tudo que for fácil ali no dia a dia, no momento, principalmente no momento de uma situação desagradável, né? Tudo ficar acessível e fácil para você encontrar, ok? Aqui são os dashboards, são catálogos de dashboards, já vem vários já pré-configurados, ok? O que a gente recomenda é que você sempre copie, né? Customize eles e você pode estar pegando e deixando ele da melhor forma ou utilizando já os pré-configurados, que aí você pode estar ele já abrange já o que tem de convencional na sua infraestrutura e já abrange bastante. Cada versões novas que cada família, principalmente mais versões, tem sempre um dashboard a mais, ou a gente está descontinuando um dashboard que não está sendo mais utilizado, então é bem vivo, ok? Então, a interface dele é bem bonita, né? Nós estamos melhorando cada versões, acompanhando o mercado, então ele sumariza para você, né, as informações de que você tem, por exemplo, aqui nós temos aqui um exemplo dos repositórios, né? Então, você tem vários tipos de repositórios, ele vai sumarizar para você. A parte de 365 também, né? Então, ele vai trazer a parte de sumarizar também a parte do 365, se você está com ele aí. E a parte do VMware também, como a gente vem falando aí ao longo da sessão, também de uma outra forma, de uma carinha um pouco mais diferente da versão 12, agora na versão 13, sumarizando aí as informações e os principais componentes da sua infraestrutura. E aí, como eu disse, um componente crucial da parte do web client é a parte de reports, né? Então, parte de reports de uma visão bem geral, ele já vem alguns já pré-definidos, né? Você consegue customizar, já vem alguns não, vem vários, desculpa. Vem vários relatórios já pré-definidos, a maioria deles, a gente vem atualizando cada vez mais os relatórios e adicionando cada vez mais, principalmente agora recentemente adicionamos o Nutanix, então para Protected VMs, então se você está protegendo o Nutanix, provavelmente nas próximas versões, cada hypervisor que nós vamos homologando, nós estamos tentando aí a parceria junto com esses vendors para eles disponibilizarem as APIs para a gente estar desenvolvendo aqui no V1 e dar disponibilizando para vocês sempre numa próxima versão, tá ok? Fiquem atentos, né? Sempre aí no e-mail de vocês, está recebendo ou não, ou no site lá da Vim, você pode estar perguntando aí, ou aí até para o Vim Intelligence, se você pode estar perguntando para ele, se ele estiver conectado e atualizado, você já pode fazer a pergunta para ele, por exemplo, o pessoal, a gente acabou de homologar o HP, o Essentials, então perguntar para ele, indo atualizando, uma hora vai sair Então ele já traz aqui esse catálogo, né, bem completo, bem bacana, de relatórios tanto, de novo, da parte de infraestrutura, do seu backup and replication e do seu Office 365, ok? A parte de você consegue, como eu disse, customizar, né? Então vamos extrair aqui um exemplo de Protected VMs, que é o meu relatório particularmente um que eu adoro e é o que os nossos clientes utilizam, né? Para estar vendo aí uma visão do que você tem de uma máquina protegida ou não. Às vezes o administrador do hypervisor não passa para você um projeto novo, então você consegue identificar ali, não tenho essas VMs estão protegidas, você chega nele e pergunta, cara, tô com essas VMs,
VMs que estão com problema de proteção, né? Quais são os últimos restore points. Então, é algo que você vai estando customizando e você pode estar salvando, né? Olhando na tela, salvando para olhar depois, fazendo download, né? Então, é algo bem bacana, né? Parte de compliance. Então, os relatórios, né, ele vai gerar, né, sempre na primeira página um sumário, né, de todos os backups, e você, conforme você vai entrando nos relatórios, eles vão detalhando mais detalhes cada componente para você, tá ok? Conforme você vai gerando os relatórios, eles vai gerando uma lista, depois, caso você não queira limpar, depois você consegue estar trabalhando através de filtros, né, está buscando algum relatório do passado, ok? A parte de schedule, né? Então, a agenda, eu tenho alguns clientes que, por alguma área de compliance, precisa todo mês estar exportando, não, né? São exportando relatórios. A possibilidade de você exportar um dashboard também, então todo mês, né, exportar um tipo de dashboard específico, né? Mas você consegue exportar esse relatório, né? Tanto já exportar e fazer download ou mandar por e-mail, ou você pode criar pastas dentro do próprio V1, né? Pastas de relatórios dentro do V1 e você pode deixar ele lá dentro, né? Então você seta aí quais são os parâmetros que você tem, né, desse relatório, né? O que você quer fazer, né? E existe a possibilidade também de você rodar um script no final do relatório, né, por algum motivo que seja. Então, além de ser mandado por e-mail, né, você também pode estar disparando aí um, um script, né, uma trigger, né, e além de estar armazenando em pastas também, que eu comentei, né. Um pouquinho mais no detalhe a parte de scripts, né. E ele traz também o Job Calendar, né? O V1 ele traz parecido com o que você tem no Enterprise Manager, para aqueles usuários que têm o Enterprise Manager instalado. Ele faz essa consolidação do seu job, né? Esses recursos aqui, né? Para você ter uma visão geral dos seus recursos, de tudo dos seus jobs, a parte de execução, né? Então, ele vai permitir também que você olhe o tempo de execução, se teve problemas ou não, né? Então, é uma visão bem bacana, bem parecida com o que nós temos lá no Enterprise Manager, tá ok? Parte de Deployment Projects. Esse é uma funcionalidade que você tem dentro do seu V1, que você também tem lá no seu como eu te disse, você consegue conectar o V1 conectando no seu ambiente virtual. Ele consegue fazer previsões, né? Ele conecta, consegue coletar as informações, né? E você consegue utilizar através do Deployment Projects, você montar um projeto, por exemplo, eu vou montar um site de disaster recovery em algum lugar, ou eu vou aumentar a minha infraestrutura aqui virtual, eu preciso adaptar aqui, eu estou para receber um projeto aqui de 50 VMs, você consegue trazer ele aqui, né, no Deployment Project, e você coloca detalhes das VMs, né, se você vai adicionar mais máquinas físicas ou não, você entra bem no detalhe, né, no que você vai estar mexendo aí na sua infraestrutura, você vai setar quais são os thresholds que você costuma normalmente trabalhar aí quais são os parâmetros que você utiliza aí dentro das regras de segurança da tua empresa, define quais são os picos e a ferramenta ela vai simular para você todos os testes para tentar te trazer se o teu ambiente vai estar suportado simulando esse novo cenário ou não, se você vai precisar adquirir mais CPU, memória, né? Então, é uma feature também que está aí no seu Vim One, tá ok? Ah, no início falamos de REST API, né? Então, a Vim, ela ela no dialeto de DevOps, né, ela vai expor as suas entidades, né, por meio de uma API, né, e a gente utiliza o Swagger, né, para estar representando aí, para você estar conectando, fazendo, às vezes você quer
fazer uma conexão e está trabalhando com algum software terceiro, né, Grafana, ou quiser estar trabalhando com qualquer outro tipo de software via REST API, existe algumas funções ali, né, ele é bem legal para estar trabalhando, então você consegue estar trabalhando com o V1 através do Swagger, tá ok? Existe o padrão, ele é bem, o padrão que ele exporta é bem convencional de mercado padrão, a gente costuma não alterar nada, fazer nada fora do mercado, né? Então ele traz esse formato bem padrãozinho, o pessoal de DevOps aí deve estar acostumado, então é bem tranquilo para você fazer os gets, né? Então fiquem à vontade caso vocês queiram tá exportando isso aí. Tem coisas que às vezes você já tem uma ferramenta que você já está acostumado no seu dia a dia a estar trabalhando, né? E quer estar trazendo, a Vim não vai ser uma pedra no seu sapato, ela vai estar integrando, estar trabalhando junto com você, né? Você não precisa estar trabalhando dentro do Vim, né? Instala o Vim1, ele vai estar exportando o que você precisa e montando aí, por exemplo, com Grafana, uns dashboards no Grafana, você já está acostumado com os seus dashboards no Grafana, não quer mexer nada aqui no Vim, não tem problema, fica com a vantagem só da parte de client, né? Então, a ferramenta é bem flexível para estar, no final, trazendo para você o melhor de tecnologia para proteger o teu dado e contra ameaças proativamente e, obviamente, deixar você tranquilo nas noites, né, e melhorar no seu dia a dia aí, a partir de monitoração. Esse é o objetivo final. Vamos ali falar um pouquinho dos recursos adicionais que nós temos. O que seriam esses recursos adicionais? Às vezes você tem uma feature, não só, pessoal, entenda que daqui para frente não é só no âmbito de Vim1, isso em todos os softwares da Vim, né? Então entenda que você tem uma curiosidade às vezes de testar uma feature, você não quer testar no teu ambiente porque é muito crítico, às vezes é muito moroso você montar um ambiente em paralelo, ou você não está com tempo, não importa, né? A Vim vai disponibilizar alguns recursos adicionais, tanto para você melhorar no dia a dia, quanto também para você adquirir mais conhecimento também, né? Então, na prática, no dia a dia, a gente recomenda que você utilize o nosso Hands-on Lab. Então, o Hands-on Lab, ele é de graça para os nossos clientes, né? Então, existe um Hands-on Lab ali do Vim1, então você pode estar testando o Vim1, ao invés de estar testando aí primeiro na sua infraestrutura, testa na nossa, né? Outros laboratórios também, se você quiser testar um MongoDB, né? Um Oracle, né? Então tem várias outras coisas, Kubernetes Custom, o Office 365, então se você também está pensando aí que você pode estar aí no mundo de Office 365, no seu Vim para Microsoft 365 on-premises, você não quer mais estar administrando ele, a VM fica dando pau toda hora, você está com problema de administração, você quer reduzir isso, testa o Vim Data Cloud para Microsoft 365, nós estamos aí fazendo toda essa parte de gerência, a única coisa que você tem que se preocupar é só com o seu e-mail e olhando sua notificação, se você está ocupando, se tem algum job com problema ou não. O resto é conosco, né? Pode testar também. E parte de cloud, Kubernetes, que eu disse, então pode fazer o scan do code, né? Aí e pegar vantagem aí, aproveita aí com os nossos laboratórios, quebra tudo que no próximo dia vai ser recuperado. Tá ok? Ah, falando um pouquinho ainda de conhecimento, né? Você pode se tornar um engenheiro certificado da Vim, caso você queira, tá ok? Ou por conta, ou com a nossa ajuda, com instrutores, com alguns vídeos já gravados, você pode estar aí adquirindo mais conhecimento e tirando sua certificação da Vim, tá ok? Teoria, parte de laboratórios práticos, o Vim University é a nossa plataforma de education que vai estar provendo para você esse tipo de conhecimento e informação, ok? Mais recursos adicionais, nós temos aqui a parte do Vim University, novamente, a parte do Calculator. Então, caso você esteja fazendo um sizing do ambiente, você parceiro esteja fazendo um sizing para o seu ambiente, ou se você próprio cliente está, qualquer tipo de sizing de repositório ou tamanho de absorver um ambiente novo da sua infraestrutura,
Utilize nossos calculators, tem para várias ferramentas, tem para o Vim Backup Replication, você monta seu cenário lá, tem a parte para o Office 365, tanto para cloud quanto para on-premises. Você monta exatamente o que você precisa, colocando a taxa de crescimento, o quanto de retenção que você tem, e a Vim vai tentar o mais próximo do real, para mostrando para você a previsão de como você está consumindo, como é que vai estar girando aí o dado cíclico aí no seu repositório, tá? Como é que vai ser a retenção, como é que vai circular esse dado aí no seu repositório. Para Help Center, ele vai estar te trazendo aí informações sobre suporte, caso vocês queiram informações do suporte sem estar entrando em contato conosco, você pode estar utilizando o Help Center para resolver problemas, tirando dúvidas, matriz de suporte, né? Melhores práticas, utilizam o BP, né? Então a gente tem um portal lá de melhores práticas, parte de KB de segurança, né? Temos os RD Forums, que você vai estar em contato com os nossos especialistas, o pessoal que cria as ferramentas com o Anton. O Anton é bem ativo nos fóruns ainda, então é bem legal. E nas nossas comunidades também, aí fica à vontade para estar compartilhando ou alguma pergunta, alguma dúvida. Novamente, falando em dúvidas e perguntas, pergunta e dúvidas aqui na seção de Q&A, né? Q&A, e você pode estar jogando a sua pergunta e nós vamos responder da melhor maneira possível, ok? E além disso, caso você queira tá trabalhando, tá compartilhando, né, o seu trabalho aí com a Vim, né, tá trabalhando aí, vocês são a nossa voz. Então, vocês são as nossas vozes. Então, precisamos de voluntários, né, para contar a nossa história. Compartilhe a sua história com você. Se você teve uma situação atípica, você teve um cenário atípico, conta para a gente. Se foi um sucesso aqui com a Vim e a Vim pôde estar contribuindo com esse sucesso com você, seja número, seja um problema que você se deparou, seja um bug que você descobriu para a gente, você pode estar palestrando aqui, e aí nós vamos dar os parabéns conquistados e vamos presentear vocês, obviamente, e caso você tenha interesse, por favor, entre em contato conosco na advocacy@vim.com e nós vamos estar passando aí para vocês e conectando com o time responsável, tá bom, pessoal? Lembrando que esse webinar ele vai ser gravado, você vai estar recebendo no seu e-mail o mais breve possível ele já preparado, já compilado, para você estar recapitulando aí as informações que eu pude estar compartilhando, tá ok? Se tiver mais perguntas, fiquem à vontade, entre em contato por e-mail, né, ok? Ou pelo portal do suporte, tá ok? E eu quero agradecer todos o tempo de vocês. Foi muito legal estar compartilhando com vocês a respeito do V1. Eu espero que essa ferramenta traga benefícios para vocês no dia a dia, para estar protegendo não só o âmbito de backup, mas também a sua plataforma virtual e também o seu Office 365, tá ok? Eu espero que todas tenham um resto de dia maravilhoso e até a próxima.